Olá, tudo bem? Aqui estamos nós mais uma vez para trazer para vocês algum assunto que seja de fato relevante, que possam aumentar o seu nível de conhecimento ou melhorar as técnicas com que você cuida das suas rodas do deserto aí na sua casa ou no seu espaço. E hoje nós vamos estar trazendo mais uma plantinha de nossa coleção. Sempre durante a semana trazemos plantinhas de nossa coleção. E aos sábados, uma técnica nova para você aplicar aí na sua casa. E que plantinha nós vamos trazer hoje? Hoje nós vamos trazer uma planta que desperta paixão, desperta amor em todos aqueles que conseguem pôr os olhos nessa plantinha. Eu tenho certeza que com você não vai ser diferente, por se tratar de uma plantinha extremamente exótica e muito difícil da gente encontrar, mesmo com colecionadores. Nós vamos estar falando hoje sobre a KHZ-DHA. KHZ significa apenas a localidade onde essa planta foi criada, aonde ela se originou. KHZ significa, na realidade, Khao-Rin-Zon. É uma província onde essa plantinha foi desenvolvida. E ela termina sendo uma KHZ-DHA porque ela tem essas características de uma Dorset Horn Adenium, as mesmas características que tem na medusa. Porém, esta plantinha ela é muito menor do que as medusas. Nós sempre lembramos a vocês que existem categorias ou classificações para as rosas do deserto. Existem as rosas do deserto tradicionais, existem aquelas que são denominadas de mini, não é que inclusive as medusas estão nesse rol das mini, existem arábicos mini também, e existem as nano, que são menores ainda do que as minis. E essa plantinha que nós vamos trazer para vocês hoje são exatamente nano rosas do deserto. Eu vejo algumas pessoas se confundirem ou propagarem informações equivocadas. Não é toda planta pequena que pode ser considerada uma nano ou mesmo uma mini. Às vezes, algum tipo de falta de nutriente, às vezes um vaso muito pequeno, às vezes até uma anomalia genética faz com que algumas rosas do deserto tenham muita dificuldade em crescer. Mas não significa que elas sejam nano ou minis. A gente não pode sair aí classificando as nossas rosas do deserto como a gente bem entender, não é assim que funciona. Bom, mas vamos voltar para essas belezuras daqui. As KHZ-DHA derivam também de arábicos, assim como a nossa medusa. E essas plantinhas, por uma anomalia genética que se repete, terminou ficando menor do que as tradicionais mini e assim foram denominadas de nano. Essas plantinhas daqui, para vocês terem uma ideia, já são plantas que têm mais de 1 ano e meio. Com 1 ano e meio, essas plantinhas não têm ainda, eu acredito que 10 centímetros de altura. Se desenvolvem, têm galhos, têm foliação, mas o seu tamanho é pequeno. Ela é uma rosa do deserto ou não? Não, ela vai crescer. Obviamente que não vai ficar como uma rosa do deserto tradicional, mas vai ficar mais ou menos aqui com 70 centímetros de altura e também de largura. São plantinhas que crescem muito bem, se desenvolvem muito bem, mas requerem um certo cuidado. Vamos lá? Bom, então eu trouxe aqui 3 exemplares e nós vamos ver os 3 e vamos comentar sobre os 3. Inclusive esse que eu estou aqui na mão foi transplantado. Com essa quantidade de chuva que caiu, nasceram alguns trevos aqui no substrato. A gente sempre lembra que você deve eliminar, né, toda e qualquer plantinha que nasça no substrato de sua planta ou de sua rosa do deserto. Não por você ser malvado, não se trata disso. É simplesmente porque essas plantinhas que nascem no vaso da rosa do deserto, que algumas pessoas acham inclusive muito bonitinhas, e às vezes de fato são, mas elas vão competir pelo mesmo nutriente. Ah, Mauri, mas eu gostei das plantinhas. Tudo bem, você deixa ela aqui, mas não se esqueça de aumentar a sua adubação ou melhorar a sua adubação para que não falte adubo para a sua rosa do deserto, tá certo?
Bom, esta daqui que está em minha mão, dá para ver que com as chuvas ela entortou um pouquinho, não é? Mas nada demais, isso daqui não vai prejudicar a nossa planta em nada, vamos deixar ela meio tortinha mesmo, se for o caso depois a gente ajeita ela. Tem algumas folhas que estão secando ou amarelando, e aí vem o primeiro detalhe: nessas rosas nano nós não tiramos com a mão, nós tiramos com a pinça. Por quê? Porque é muito complicado você enfiar os dedos entre os seus galhos na sua copa para retirar essas folhas. Então aqui a gente utiliza a ajuda de uma pinça, tá vendo? Fica bem mais fácil para você retirar essas folhas que estão ressecadas ou amareladas. Lembrando que nós estamos literalmente no fim da primavera. Nós já estamos praticamente adentrando no outono. E o que é que acontece no outono? Qual é o símbolo do outono? O símbolo do outono é uma folha seca, ou são várias folhas secas. Por quê? Porque é uma época onde as plantas começam a se preparar para o inverno. E geralmente muitas plantas terminam perdendo ou descartando as suas folhas. Então, se sua rosa do deserto começar a aparecer com algumas folhas amareladas, talvez, apenas talvez, seja exatamente essa troca de folhas que é natural que seja feita. Então aqui nós limpamos a nossa rosa do deserto com o auxílio, né, de uma pinça, né, é um instrumento adequado para fazermos isso neste tipo de planta, tá? Você não machuca a plantinha e limpa a planta. Mas é uma plantinha que está com caudex firme, dá para ver que tem uma quantidade considerável de galhos, folhas verdes no topo, pode ter ou apresentar algumas folhas secas, né, nos seus galhos, como eu falei anteriormente, é normal, então não se preocupe muito com isso, ok? Mas é uma plantinha que me parece que está muito saudável, não tem por que a gente se preocupar com ela, apenas fazer esse manejo para deixar sua copa limpa, não deixar muito seu substrato muito encharcado e por aí vai. Mas é uma planta que está realmente muito, muito, muito bonitinha. Deixa eu trocar ela, trazer uma outra aqui. Gente, olha só, nós estamos falando aqui sobre uma planta fantástica que são as KHZDHA. Mas eu vou interromper durante 10 segundos só para lhe pedir uma ajuda, né? Que tipo de ajuda, Mauri? Bem simples. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal. Caso você não seja inscrito, ative o sininho de notificações, assim você não perde os próximos vídeos. Se estiver gostando, deixe o seu like. Mas o principal, recomende, indique, né? Mostre este vídeo a um amigo. Quem sabe ele termina não se interessando por essas plantinhas ou encontrando neste vídeo uma informação que lhe seja útil, tá certo? Eu tenho certeza que eu posso contar sempre com a ajuda de vocês. Bom, mas chega de conversa, foi rapidinho, vamos voltar a falar da nossa KHZDHA, afinal de contas estamos aqui para isso, não é verdade? Vem comigo. A plantinha está muito bonitinha, dá para ver que existem algumas folhas, tá vendo, secas. Isso é normal, principalmente nessa época, aqui tem chovido bastante, não é? Então não tem por que a gente se preocupar muito com isso. Com o auxílio de uma pinça, eu vou simplesmente, olha só, tirando essas folhas que estão secas e desta forma eu deixo a copa mais limpa. Ah, Mauri, e se eu não quiser retirar estas folhas que estão aparecendo secas na minha rosa do deserto? Bom, a planta é sua, você faz como você quiser. Mas eu só vou lembrar uma coisinha para você. Essas folhas secas, quando você molha, ela termina retendo mais água. E vai ficar molhada mais tempo. Ficando molhada mais tempo, possa ser, apenas possa ser, que a sua planta possa vir a sofrer com fungos, não é verdade? Então é sempre bom retirar estas folhas. Esse segundo exemplar também está muito bonito, o seu caudex está firme, bastante galhos, como podemos ver aqui, né? Algumas folhas vão amarelando, como eu mostrei, vão se ressecando, a gente retira com a pinça e está tudo certinho. Não vejo insetos, não vejo aqui presença de fungos, não vejo galhos apodrecidos com coloração diferente, ao contrário, eu vejo muitas brotações surgindo nessa plantinha.
Essas plantinhas, muito possivelmente, no próximo vídeo a gente vai estar trocando ela de vaso. Vamos botar ela num vaso ainda maior, né? E aqui a gente tem mais uma plantinha. Olha só, a mesma coisa das outras, tá, gente? Sempre elas podem apresentar folhas secas. Algumas vão apresentar um pouco mais, algumas vão apresentar um pouco menos, mas com o auxílio de uma pinça a gente consegue retirar todas essas folhas. É mais trabalhoso? É mais cansativo? Mas é uma planta que exige esses cuidados. Então dá para ver aqui, ó, que é só vir com a sua pinçazinha, pegar as folhas que estão secas, você vai puxando, elas vão saindo, ok? Muito, muito simples mesmo. É mais fácil de fazer. Imagine você com um dedo, né, para tirar essas folhas, você termina tirando folha que não é para tirar, você termina às vezes quebrando um galho, tá vendo? É difícil acessar as folhas para retirar. Olha só, é muito complicado. Aqui tem uma folhinha seca, olha só. O dedo quase que não consegue chegar nos galhos, porque os galhos são muito próximos. Aqui, por exemplo, é muito complicado. É melhor eu vir com a pinça, pinçar a minha folha seca e retirar. Tá vendo só? Porém, é uma plantinha muito bonita. Tá aqui também, o seu caudex está rígido, ok? Bastante galhos, como podemos ver aqui. Falei que tem algumas folhas secas, e de vez em quando é bom você pegar e dedicar um pouco do tempo para fazer essa limpeza. Olha só, estamos retirando mais algumas folhas que estão aqui secas, é normal, não se preocupe. E assim a nossa plantinha vai crescendo e vai, né, se desenvolvendo. Essas são plantas para você que não é muito ansioso, porque, como eu falei anteriormente, são plantinhas que vão demorar para crescer, para se desenvolver e para florir. A média de floração dessas plantinhas é após o seu 5º ano, entre o 5º e o 8º ano de vida. Então veja você que são plantinhas que vão vão precisar de mais tempo, de fato, para crescer, se desenvolver e florir. Mas, como nós podemos ver aqui, é praticamente um bonsaizinho pronto, né? É uma miniatura, ou a miniatura de uma miniatura. Enfim, é uma planta que vale muito a pena ter, né? Espero que você tenha gostado de rever essas pequenas. Bom, gente, são vídeos mais curtos, são vídeos onde a gente traz as plantinhas de nossa coleção para você ver como elas estão, para que você acompanhe o seu crescimento, o seu desenvolvimento e os perrengues pelo qual elas passam. Bom, não posso finalizar esse vídeo sem mandar beijo para você que gosta de beijo ou abraço para você que prefere abraços. Mas se você for guloso, não se preocupe que para você a gente manda o kit completo com beijos, cheiros e abraços. Vou deixar 2 conteúdos que caso você queira assistir, fique à vontade. Deixo o nosso próximo encontro marcado aqui no canal no lançamento de mais um vídeo ou em uma de nossas lives. Desejo a você tudo de bom, mando beijos no seu coração. Até a próxima e bye bye.